Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para falar de um episódio que é praticamente um episódio inusitado na história da arte, protagonizado por Vincent van Gogh, e o quanto que este episódio, ou o quanto que a partir deste episódio nasceu uma amizade bastante tenra, bastante sensível, humana, entre o grande pintor holandês Vincent van Gogh e o carteiro da cidade de Arles, para onde Van Gogh se mudou nos idos de 1888, entre Vincent van Gogh e este carteiro que demonstrou a Van Gogh uma humanidade, um carinho e um amor que ele raríssimas vezes encontrou na vida, inclusive entre os seus vizinhos de Arles, na França. É sobre esta amizade, sobre este vínculo, sobre esta relação que eu irei falar nesta ocasião. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento. Nós levamos a vocês um pouco mais de filosofia, de ciência, de arte ou história da arte, como faremos nesta ocasião, e, portanto, nos ajude a fim de que as lições aqui apresentadas, expostas, possam encontrar um número cada vez maior de ouvintes. Nos ajude se inscrevendo em nosso canal, nos ajude compartilhando este espaço com outras pessoas, divulgando esse espaço, a fim de que nós possamos levar um pouco mais de conhecimento a outras tantas pessoas. Sabemos o quanto que o conhecimento é importante, transformador e determinante na vida de um indivíduo, na vida de uma pessoa, na vida de um homem, na vida de uma mulher. E você que acredita nisso, nos ajude a fim de que nós possamos contribuir para a formação, a construção intelectual de outras tantas pessoas. Bem, o ano é 1888, o mês é dezembro, para sermos mais precisos, dia 23 de dezembro, antevéspera do Natal. Neste dia, nesta ocasião, nesta data, Vincent van Gogh, o grande pintor holandês, arranca parte de sua orelha e a entrega a uma prostituta. Este é um dos episódios mais emblemáticos, tido por muitos como um dos momentos mais graves dos distúrbios psíquicos de Vincent van Gogh. Neste dia, nesta data, 23 de dezembro de 1888, num surto psíquico bastante acentuado, cujas razões, cujos motivos nós deixaremos para abordar numa outra ocasião, se falarmos sobre isso, se entrarmos nessa questão aqui, nós fugiremos bastante do tema deste nosso encontro, mas neste dia, em 23 de dezembro de 1888, Vincent van Gogh vivencia este episódio, que é talvez o episódio mais dramático, decorrente de seus distúrbios mentais. Os próximos 2 anos e os próximos 2 derradeiros anos na vida de Vincent van Gogh seriam
anos bastante turbulentos do ponto de vista dos seus distúrbios mentais, dos seus distúrbios psíquicos. Quando ele arranca parte de sua orelha e entrega a uma prostituta, e manda entregá-la a uma prostituta, ele vai receber o amparo, o acolhimento de uma figura que nós só conhecemos pelo fato de sua história ter se cruzado com a história de Vincent van Gogh, somente pelo fato dos seus caminhos terem se cruzado com os caminhos de Vincent van Gogh. E aqui eu me refiro ao carteiro, a pessoa responsável em supervisionar a entrada e a saída das correspondências da estação de trem da cidade de Arles, onde Van Gogh morava na ocasião. Quando Vincent van Gogh, tomado por este surto psíquico, arranca parte de sua orelha, quem se encarregou de cuidar dele, de acolhê-lo, de preservar por sua saúde, foi Joseph Roulin, o nome do carteiro que entra na vida de Van Gogh para também ser imortalizado pelo pintor holandês, que a ele e a sua família pintou nada mais, nada menos que 26 retratos. Esta relação que brota, começa a emergir, a ganhar forma, a ganhar corpo, num contexto de drama pessoal, vivido pelo grande pintor holandês Vincent van Gogh. Esta relação que surge, começa a nascer nesta ocasião extremamente hostil, vai se desdobrar de um gesto de humanidade e de carinho e cuidado em relação àquele que sofre, para a eternidade ou para a imortalidade, por meio do gênio artístico de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, neste momento, é acolhido, é amparado pelo carteiro de Arles, chamado Joseph Roulin. Joseph Roulin não apenas cuidou de Van Gogh nesta ocasião bastante dramática, mas também se encarregou de providenciar a hospitalização, a internação no hospital psiquiátrico que acolheu Vincent van Gogh. Joseph Roulin tratou de arcar com o aluguel de Vincent van Gogh enquanto ele esteve hospitalizado, e ele permaneceu internado durante 2 semanas. Neste período em que Vincent van Gogh esteve internado, Joseph Roulin ainda escreveu cartas ao irmão de Vincent van Gogh, Theo van Gogh, para lhe informar acerca do estado de saúde de seu irmão, acerca de sua evolução clínica, enfim. Esta figura acolheu, abraçou, tomou para si o drama, ou os dramas de Vincent van Gogh, e se colocou como um suporte, uma verdadeira coluna
em sua vida neste momento este que inicia praticamente o período derradeiro da vida de Van Gogh. Van Gogh que vai morrer em Arles, ele que se mudou para lá buscando os recursos que Arles lhe oferecia para potencializar ainda mais sua criatividade artística, sua produtividade artística. Van Gogh via na luz intensa, na luz radiante de Arles e também em suas cores pujantes e intensas, ele via em tudo isso um mote, uma fonte de inspiração para dar aso, melhor dizendo, à sua criatividade artística. Lá, os seus caminhos irão se encontrar com os caminhos de Youssef Roulin, do carteiro Youssef Roulin, que Van Gogh conheceu no Café de Lagarre, porque antes de morar na famosa Casa Amarela, aquela casa que seria imortalizada por dentro e por fora, aquela imemorável Casa Amarela onde Van Gogh passou os seus últimos dias. Antes de se mudar para essa Casa Amarela, Van Gogh morou na parte de cima do Café de Lagarre, em Arles. E ali, bebendo, ele conheceu o carteiro Youssef Roulin, que bebia bastante, né? Aqui já faço um parênteses e antecipo, né? Youssef Roulin era alguém que gostava muito de bebida, né? Alguém que gostava muito de se embriagar. Tanto é que nos retratos que Van Gogh fez sobre, né, os retratos que Van Gogh fez de Youssef Roulin, vocês depois poderão ver, essas pinturas estão disponíveis aí no Google, vocês poderão ver que a bochecha de Youssef Roulin, as bochechas estão avermelhadas, como decorrência, como consequência de suas embriaguezes, né, do seu hábito, né, do seu consumo contínuo de álcool, né? O Van Gogh vai representar sempre o Youssef Roulin com aquele fardão azul, aquele seu fardão azul com adornos de botões dourados, né? O fardão do carteiro de Arles, né? Aquele cap de carteiro também onde se pode ver inscrito postes, né? Que em francês significa correios, né? E com as bochechas avermelhadas, uma barba, né? Uma barba volumosa, né? Enfim, foi no Café de Lagarre que essas duas figuras se encontraram e daí surgiu esta amizade que se tornou uma amizade bastante intimista, porque Van Gogh ali não conheceu apenas um carteiro, ele conheceu uma família. Ele foi recebido por toda a família de Youssef Roulin. Ele foi acolhido por uma família. E aqui é algo interessante, haja vista que Van Gogh tinha a aspiração, desejo de fruir também de alegrias familiares. Ele, Van Gogh, aspirava também ser pai, ser marido, aspirações essas que não se concretizaram. Entretanto, ele pôde experimentar a alegria do gozo familiar, convivendo com os Roulin, convivendo com Youssef Roulin e sua esposa,
Augustine, convivendo com Youssef Roulin e seus filhos, Armand, Marcelle, enfim, ele pôde, Van Gogh, fruir da alegria familiar convivendo com os Roulin. E deste convívio, o grande pintor holandês Vincent van Gogh, encontrou inspiração para produzir 26 retratos somente desta família. 26 retratos, e retratos que, se não bastasse a sua beleza artística, estética, ainda eram retratos que subverteram as convenções do gênero retratista, fazendo história na arte, criando um outro estilo de produzir retrato, porque até então os retratistas pintavam o que viam. Van Gogh vai pintar o que sentia. Van Gogh não via apenas a família Roulin, ele a sentia. E ao sentir a família Roulin, ele vai expressá-la de forma fiel aos seus sentimentos, e isso é uma subversão na forma de se pintar retrato. Até então, ele vai subverter os padrões, os cânones da pintura retratista e criar uma forma completamente nova de fazer, de se produzir retratos. Vejam esse gesto de Roland para com Van Gogh, este acolhimento, foi tão inspirador que levou Van Gogh a romper com os padrões do retrato e subverter a forma, o cânon, o padrão, e criar uma outra forma de se fazer retrato e, consequentemente, fazer história na arte, fazer história da arte. Esta figura, Roland, era uma figura extremamente afável, amorosa, era uma figura extremamente carinhosa e acolhedora. Vincent van Gogh encontrou nesta figura a humanidade que ele não encontrou, repito, que ele raras vezes encontrou ao longo da vida. Lembremos-nos, né, que Vincent van Gogh foi deixado num orfanato ainda muito criança e passou orfanato não, perdão, num internato, num colégio internato, muito criança ainda, e vivendo já longe de pai, vivendo já longe de mãe, com estranhos. Né? Essa questão é uma questão muito interessante de se analisar na vida de Van Gogh, e ela vai reverberar em sua pintura. Mas veja um contraste: ele, Van Gogh, muito cedo foi separado da família para viver internado num colégio. Agora, no final de sua vida, ele encontra uma figura que quase que assume diante dele um papel paternal. Youssef Roland era 12 anos mais velho que Vincent van Gogh, né? 12 anos separavam a idade dessas duas personagens, e este carinho que Roland dedicou a Vincent van Gogh é um carinho que dele praticamente foi furtado em sua infância, ainda no período ali da pré-adolescência de Vincent van Gogh. E mais ainda, Vincent van Gogh,
era extremamente hostilizado pelos vizinhos, pelos seus vizinhos em Arles. Seus vizinhos o taxavam de o louco ruivo. Seus vizinhos sugeriram, inclusive o seu confinamento. Roland não. Roland o recebeu como um ser humano que precisava de carinho, que precisava de apoio, que estava passando por um processo extremamente turbulento e delicado e por isso necessitado de pessoas que não o discriminassem, que não o rotulassem de louco, mas que o acolhessem. Este acolhimento, este carinho, este afago, ele encontrou em Roland, que foi para ele praticamente um pai nestes últimos meses de sua vida, neste derradeiro período de sua vida. E este acolhimento foi tão inspirador para Vincent van Gogh que, além dos 26 retratos que ele fez sobre Roland e sua esposa Augustine e seus filhos, Vincent van Gogh, neste período, vai legar, nestes últimos meses de vida, vai legar à posteridade cerca de 70 pinturas. Lembremos-nos que nós estamos falando de uma amizade que nasceu em 1888, né? Van Gogh vai morrer, se eu não estiver enganado, no final de 1889 ou de 1890, né? Se eu não estiver enganado. Vincent van Gogh viveu praticamente mais 2 anos apenas, né? Ele morre em 1889 ou 1890, agora o ano exato me foge à mente, mas veja, nesses últimos meses de sua vida, este contato foi extremamente fundamental para potencializar ainda mais a criatividade artística, a produtividade artística de Vincent van Gogh, que encontrou, ele mesmo vai dizer, na figura de Roland, uma humanidade, uma ternura que ele chegou a comparar como o cuidado de um soldado mais velho para com um soldado mais novo. Os cuidados paternos que levaram Vincent van Gogh, a imortalizar, a eternizar aquela figura, dedicando-lhe alguns retratos. Van Gogh admirava da sabedoria de Youssef Roland, inclusive, por conta desta sabedoria e também por conta da sua barba, Vincent van Gogh vai chamar Roland de Sócrates. Vai chamar Roland de Sócrates por conta de sua barba. Lembremos-nos que Sócrates é representado, a iconografia vai imortalizar Sócrates como sendo uma figura barbada, não é? E como um homem sábio. Vejam, Vincent Roland, desculpem, Van Gogh viu em Vincent Roland, encontrou em Youssef Roland, perdão, me desculpem, Vincent van Gogh encontrou em Youssef Roland o seu Sócrates. Sócrates, o grande filósofo grego, que passou a ser admirado também por sua grande sabedoria. Sabedoria sabedoria em morrer e sabedoria em viver. A filosofia socrática também era, por sua vez, uma filosofia da vida, porque Sócrates apresentou aos homens como melhor viver e também como melhor morrer. Basta nos ler
a Apologia de Sócrates, escrita por Platão. Vincent van Gogh, que era um homem de muita leitura, um erudito, e nesse aspecto a presença de Vincent van Gogh também na casa dos Roulin era uma presença bastante inusitada, porque Roulin era um homem simples, um homem rude. Vincent van Gogh era um erudito, um homem de um conhecimento bastante amplo, né? E vejam que coisa maravilhosa, né? Que amizade bastante proveitosa, cheia de trocas, porque se Roulin dedicou a Vincent van Gogh o carinho, a humanidade que Vincent van Gogh não encontrou em Arles, Youssef Roulin, por sua vez, pôde beber, se contagiar, se deixar ser contagiado pelas conversas do erudito Vincent van Gogh, uma amizade que nos coloca diante de figuras contrastantes, oriundas de mundos diversos, mas que se encontraram na ternura, na dificuldade, no drama, que ali nesse contexto tão adverso se uniram, se ligaram, se vincularam, e por conta desta união, deste encontro, a arte, nós só ganhamos, só desfrutamos. Youssef Roulin se tornou, podemos dizer, uma espécie de muso inspirador de Vincent van Gogh nestes seus últimos meses. Ele, Vincent van Gogh, que estava procurando alguém para que pousasse para ele realizar os seus retratos. E ele vai ver este muso, ele vai descobrir, melhor dizendo, este muso, não é? Quando ele ouve Youssef Roulin cantando a Marselhesa, né? Veja que coisa interessante. Quando Roulin entoava a Marselhesa, Van Gogh, ao ouvir aquilo, ao presenciar aquela cena, logo se deparou com o seu muso, com aquele que pousaria, com o seu modelo, com aquele que pousaria para ele, a fim de que ele o retratasse. Ele, Vincent van Gogh, inclusive vai dizer que viu naquele trabalhador cantando a Marselhesa os ecos distantes da Revolução Francesa. E isso era um tema pictórico, isso era um tema que merecia ser retratado, e foi o que Vincent van Gogh fez. Retratou este seu sábio, retratou este seu, entre aspas, pai, este seu amigo, este seu suporte, este seu acolhedor, este seu Sócrates. Aqui a filosofia entra por uma outra via e nos convence mais uma vez que a filosofia não é apenas ideias, não são apenas ideias abstratas, ideias especulativas, A filosofia é também uma forma de incorporar um estilo de vida que torna o homem mais sábio, que torna o homem mais justo, que torna o homem humano. Vincent van Gogh, por meio de suas leituras de Platão, identificou esta humanidade na filosofia de Sócrates, e depois ele vai encontrar a encarnação desta filosofia não numa figura erudita como era Sócrates, mas num homem simples, num homem rude, num homem
pouco instruído, pouquíssimo letrado, mas que sem discursar descobriu, expressou no gesto, na alma, na ação, a essência daquilo que Sócrates e tantos outros filósofos um dia ensinaram. O que Roland tinha a oferecer a Van Gogh era o seu acolhimento, era o seu amor, era a sua humanidade, eram as portas abertas de seu lar para que ele entrasse e fosse acolhido com todo o carinho que ele merecia por ele, Roland, sua esposa Augustine, seus filhos, enfim, por toda aquela família. Em contrapartida, aquela família foi elevada à imortalidade, à eternidade, porque Vincent van Gogh viu ali um gesto e um ato que merecia todo o seu engenho, todo o seu labor e talento artísticos. Não precisamos fazer muito para encontrar a imortalidade. Basta-nos sermos humanos, expressarmos diante dos outros a nossa humanidade, principalmente no mundo em que nós vivemos e que é cada vez mais desumano, frio e distante. Aprendamos não com Van Gogh, porque talvez nenhum de nós alcance a genialidade deste monstro sagrado da arte, mas a humanidade de Roland, esta nos é possível tocar, concretizar e efetivar. Basta tratarmos o outro com carinho, amor e a dedicação que o outro merece. Um forte abraço e até a próxima. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu comentário, divulgue esta reflexão a outras tantas pessoas e em breve nós nos encontraremos aqui novamente. Um forte abraço e até a próxima.